Sim. Uhum. Sim. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Sérgio Viana, sou radiologista aqui em Brasília. E hoje eu vou apresentar um caso para vocês de uma paciente, uma garota de 12 anos de idade, que fez uma peregrinação. Ela inicialmente foi examinada pela ortopedia. Na ortopedia disseram que não eram com eles, passaram para a neurologia, depois para a oncologia, e foi nesse ponto que eu entrei. Houve uma interconsulta da oncologia, foi aqui dentro do hospital. Eu me dou bem com o pessoal da onco, me dou bem com o pessoal da reumato, e foi aí que eu entrei. A queixa dela era de artralgia de ombro e joelho esquerdos, uma dorsalgia também do lado esquerdo, e a única alteração significativa no laboratório era um VHS aumentado e mais nada. Na ressonância que ela fez de coluna total, o que a gente observava eram áreas de edema ósseo medular hipercaptantes em C3 e em S1, e nos arcos costais do quarto ao sexto, principalmente do lado esquerdo. E havia uma expansão óssea do quinto arco costal esquerdo. Ela fez esse exame em abril de 2018. Só deixar claro, tudo isso foi feito antes de ter essa interconsulta comigo. Tudo já foi trazido pronto para mim. No PET, havia uma hipercaptação das áreas edematosas e no primeiro metacarpiano direito. Esse exame foi feito em junho. Depois ela fez radiografias e PET-CT e mostrou que tinha uma esclerose óssea heterogênea das áreas afetadas, das áreas de edema, com expansão óssea dessa quinta costela do lado esquerdo e também do primeiro metacarpiano à direita. Foi feita, então, uma biópsia pela onco, orientada pela onco, do arco costal mais afetado, que era o quinto à esquerda, e a única coisa que veio foram alterações reparativas e ausência de neoplasia. Foi nesse ponto que a onco veio falar comigo. Então, mostrando rapidamente para vocês as imagens, a gente vê aqui T1, a gente vê aqui o FET7, a gente vê o pós-gadolínio, a gente vê que tem alterações edematosas em C3, existe uma área de esclerose adjacente ao platô vertebral superior de C3, isso era bem mais evidente na tomografia, que na ressonância não dá para ver bem, mas existia sim. As alterações das costelas, aqui esses cortes axiais estão ao nível de T5, então a gente vê que é bilateral, mas com predomínio à esquerda, aqui é T2 FET7, aqui é T1 pós-gadolínio. E nos cortes sagitais, também do lado esquerdo, a gente vê as alterações edematosas das costelas, das partes moles de vizinhança e esse aumento volumétrico do arco costal, do quinto arco costal à esquerda. A ressonância magnética da coluna lombosacra, a gente vê em S1 alterações bem semelhantes àquelas de C3, aqui em T1 baixo sinal, em T2 FET7 hipersinal, e um realce bem mais discreto. Na tomografia, a gente via que existia esclerose, que também não é muito evidente aqui na ressonância. Na tomografia fica muito mais claro, tinha uma esclerose bem significativa, lá em C3 também tinha esclerose. A gente vê a alteração do quinto arco costal do lado esquerdo, sinais de hiperostose, espessamento cortical, expansão da vértebra. Foi esse sítio que foi biopsiado e não trouxe nenhuma informação relevante. E, novamente, foi nesse ponto aqui que eu entrei. Eles me trouxeram essa imagem, esse é o slide mais bonito do caso, e foi aqui que eu fiz o diagnóstico. Eu pedi que me trouxessem exames anteriores, me trouxeram essa radiografia que era de uma idade óssea, foi feita em novembro de 2018, não tinha alteração nenhuma, e no mês 8 de 2019, quando já me trouxeram esse catatal de exames, tinha essa alteração, esse aspecto cilíndrico, essa alteração completa da modelagem óssea do primeiro metacarpiano, com esclerose, com áreas líticas de permeio, e aí eu disse para o pessoal da onco, olha, eu acho que eu sei o que é que essa paciente tem. Eu já vi casos similares a esse, e se vocês toparem, a gente faz um teste terapêutico e vê como é que essa criança evolui. E eu acho que esse é o slide mais bonito. No mês 2 de 2020, 4 meses depois,
o osso, que estava inteiramente alterado, inteiramente, grosseiramente, inclusive, alterado, voltou exatamente ao que era em novembro de 2018. Então, nesse ponto, resumindo o que eu falei para eles, foi o seguinte: eu disse, olha, vocês têm uma alteração óssea multifocal. Essa alteração não é câncer, essa alteração não é osteomielite. Vocês já biopsiaram, a biópsia foi completamente inespecífica, e apesar da localização ser atípica, não ter o achado clássico, para mim essa criança tem osteomielite crônica multifocal recorrente. Ela foi tratada com naproxeno por 3 meses, entrou em remissão clínica, houve regressão, como vocês viram, das alterações radiográficas do primeiro metacarpiano, do lado direito. A ressonância magnética de segmento mostrou um edema óssea medular residual, sem o surgimento de novas áreas de edema, e no prontuário dela aqui no hospital, a última consulta foi 16/7, o que tinha escrito era osteomielite crônica multifocal recorrente em inatividade clínica, a conduta foi naproxeno SOS e retorno em 3 meses. Então, falando um pouquinho da doença em si, se caracteriza por uma osteite não bacteriana, multifocal, idiopática, crônica, de curso ondulante. Isso é o clássico, que ocorre na maior parte das vezes, que a gente não viu nessa paciente. São lesões estéreis, são lesões não piogênicas, são lesões que não melhoram com antibiótico terapia, porque não é osteomielite de verdade, e é uma condição primariamente de crianças e adolescentes jovens. Existe uma tendência na literatura, hoje em dia, de chamar essa condição de osteite crônica não bacteriana, que é o nome muito mais apropriado do que osteomielite crônica multifocal recorrente. Eu vou voltar a esse ponto um pouquinho mais na frente. Novamente, nos casos clássicos, ocorre recorrência e remissão em sítios novos e antigos, e o aspecto radiográfico e histopatológico é de osteomielite infantil. É descrita uma associação com doença inflamatória intestinal, principalmente doença de Crohn, e lesões dermatológicas várias, mas isso ocorre numa minoria dos pacientes. E o mais importante é um diagnóstico de exclusão. Não tem nenhum exame, não há teste diagnóstico que seja específico para a gente fazer fechar o diagnóstico de osteomielite crônica multifocal recorrente. Esse trabalho é interessante, é de um grupo da Austrália, de Perth, foi publicado em 2015, e diz que, em média, os pacientes consultam 3 médicos antes de chegar até o reumatologista. Foi exatamente o que aconteceu com essa paciente, passou por 3 outros especialistas antes de chegar até a reumatologia. E, na minha experiência pessoal, eu tenho uma experiência razoável com essa doença, eu já vi passar por bem mais de 3 médicos. Clinicamente, você tem dor, um aumento de volume com limitação funcional, e é muito incomum que os pacientes tenham queixas sistêmicas. Os achados laboratoriais não têm peculiaridades, como nesse caso também. Na biópsia, você tem uma inflamação inespecífica, não tem crescimento bacteriano, não tem bactérias na amostra, porque não é uma osteomielite real bacteriana. E, apesar de os achados de imagem não serem patognomônicos, eles podem ser bastante sugestivos e evitar a necessidade de biópsia. Novamente, não foi esse caso é um caso atípico. Os ossos mais acometidos são os ossos tubulares longos, principalmente a tíbia. Quando a doença é unifocal, é tipicamente da mandíbula, mais tipicamente da mandíbula, e quando ocorre na clavícula, os achados são considerados tão específicos, tão clássicos, que você pode fazer o diagnóstico, vários autores consideram isso, pelo menos, que você pode fazer o diagnóstico com apenas um osso comprometido, o que não é o habitual. Você normalmente tem que ter o acometimento de vários ossos, ser multifocal a doença, para conseguir fechar o diagnóstico. Mas pode afetar qualquer osso, e os membros inferiores são acometidos numa taxa de 3:1 em relação aos superiores. O clássico é que você veja alterações nas metáfises ou nos equivalentes metafisários, como na osteomielite clássica, e esses são os sítios mais comuns, ocorrem em 50% a 75%, mas percebam que, quando eu falo isso, eu digo que até 50% dos casos podem não ter acometimento metafisário, como nesse caso, como foi o que aconteceu nesse caso. Novamente, o dedinho, a minha experiência, eu fui revisar os casos que eu tenho,
eu tenho 17 casos arquivados, entre meus, que vieram de interconsulta, que colegas trouxeram, e 3 deles não tinham acometimento de metáfises ou equivalentes metafisários. Normalmente, o que acontece é que você detecta na radiografia e, posteriormente, segue a investigação com ressonância. Para a pesquisa de lesões adicionais, você faz ou cintilografia ou, preferencialmente, a ressonância de corpo inteiro, e uma vez estabelecido o diagnóstico, quais são os sítios acometidos, você faz o acompanhamento com a ressonância, para o estadiamento e para o segmento. Os achados de imagem clássicos são de lesões justafisárias osteolíticas, que podem ser únicas ou múltiplas. Na TC e nas radiografias você vê uma esclerose perilesional que é progressiva e eventualmente se torna dominante, reação periosteal e, eventualmente, a ocorrência de hiperostose, como aconteceu no dedo e na costela dessa criança. E achados tardios são expansão óssea metafisária e perda da modelagem óssea normal, foi também o que aconteceu com ela. O caso que me inspirou, que me lembrou para fazer o diagnóstico foi esse. Percebam a alteração da clavícula desse lado, essa é a clavícula normal, essa clavícula está espessada, essa clavícula tem um espessamento cortical, essa clavícula tem sinais de hiperostose, tem uma redução da amplitude do canal medular em relação à do outro lado. Então, lembrando desse caso, foi o que me inspirou, digamos assim, a fazer o diagnóstico dessa criança. E na ressonância magnética, o que a gente vê é o edema ósseo medular, e também de partes moles, como ela tinha, periostite e realce pós-gadolínio. Finalizando, essa condição era inicialmente considerada uma condição rara, a osteomielite crônica multifocal recorrente. Ainda hoje, nos trabalhos que são publicados, principalmente nos relatos de caso, dizem que é uma doença rara, mas os relatos são cada vez mais frequentes e o que se acredita hoje é que a prevalência é muito mais alta do que se acreditava no passado. Só para ilustrar isso que eu estou mostrando, vejam esse gráfico até 2010, o que tinha publicado, e como nessa última década houve uma explosão de publicações. No ano passado foram 42, e esse ano, mesmo com a pandemia, já tem 36 casos, perdão, 36 trabalhos. Quando a gente compara com 2010, eram só 14 trabalhos publicados. O diagnóstico diferencial é principalmente com osteomielite bacteriana, inclui também a histiocitose e tumores de pequenas células. Nesse caso específico, os diagnósticos que foram cogitados antes do diagnóstico que a gente estabeleceu foram de neuroblastoma, de espondiloartrite e de malignidade hematológica. Então, para fechar, as mensagens que devem ficar são que não há achados patognomônicos por imagem ou clínicos que permitam fazer o diagnóstico, então é necessário ter uma alta suspeição, mas para isso a gente tem que lidar com esse conceito em inglês de awareness, de conhecer a doença, e ela é muito pouco conhecida, tanto por radiologistas que não mexem com crianças, que não fazem radiologia pediátrica, como com os colegas de outras especialidades que também não mexem com criança. E mesmo entre os pediatras, não é uma condição tão conhecida, não é uma condição tão conhecida assim. O importante é a gente ver que não tem abscesso, não tem fístula, não tem sequestro, são sinais clássicos da osteomielite bacteriana, não responde à antibiótico terapia, claro, porque não tem bactéria, e a biópsia óssea é negativa. E ressalvar novamente aquilo que eu falei, o termo osteomielite. Quando você fala osteomielite crônica multifocal recorrente, na minha experiência, isso gera uma cegueira cortical no médico solicitante. Ele só lê até aqui, osteomielite. Ele não lê o que tem para frente. Então, ele acha que é uma infecção, que ele tem que mandar para o ortopedista, que vai ter que fazer antibiótico venoso e tudo isso. Então, o mais recomendado, o que eu faço quando eu diagnostico essa condição, é descrever como osteomielite crônica multifocal recorrente, que é o termo clássico consagrado, é o termo que a gente vai achar na literatura, que o colega, inclusive, vai achar na literatura se ele não conhecer a doença, mas logo a seguir eu coloco entre parênteses osteite crônica não bacteriana, para deixar bem claro que não é uma osteomielite clássica, não é uma doença infecciosa, e se ele não souber o que é, ele vai procurar se informar
ter conhecimento da doença através dessa nossa descrição. Porque já houve casos em que houve uma confusão diagnóstica e pacientes foram tratados de maneira inadequada. Era isso, eu espero que eu tenha ficado dentro do tempo, a Aline não me chamou a Assim, atenção, acho que Sérgio, deu. eu não te interrompi, porque o caso é maravilhoso, mas Mas foi eu foram passei. 15 minutos, então eu vou pedir, quem tiver pergunta, quiser fazer comentário, vamos deixar para o final, ou coloca no chat, e aí no final a gente discute o caso, quem tiver dúvida, pode ser? Vamos continuar? Quem é o Lindo próximo? caso, lindo caso. Lindo caso, Próximo Sérgio. é o Rodrigo. Rodrigo. Lindíssimo. Beleza, pessoal? Ouvindo? Sim, sim. Então, beleza. Então, tá bom. Deixa eu colocar aqui já o caso aqui. Share screen. Estão vendo o caso? Tudo certo, né? Tudo certo. Então, tá bom. Então, em primeiro lugar, que eu queria falar para vocês que é muito bom estar aqui com vocês, né? Eu sempre adoro vocês, adoro estar junto com vocês aqui. Então, é muito bom estar aqui com vocês, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Sérgio, lindo caso. 3 coisas. Lindo caso, parabéns pela discussão e parabéns pelo jeito que você falou a cidade de Perth. Cara, eu tentei, mas eu não consegui falar igual você, não. Agora vamos para o nosso caso aqui, tá? Esse aqui é um caso que eu peguei esse final de semana, eu acho que foi no feriado aí que eu estava de plantão, uma paciente feminina, 55 anos de idade, com dor no ombro e cervicalgia, que piorou há 3 meses. E aí ela veio fazer o exame, ela veio fazer uma ressonância de ombro, tá? Então eu vou botar a ressonância de ombro dela aqui, e na ressonância de ombro, esse aqui é um caso até que eu coloquei na lista, porque essa era uma paciente que tem uma variação anatômica, que o tendão do peitoral menor ele se continua como ligamento coracomeral, tá? Ele vai aqui, se formar parte do cabo dos rotadores, dá para ver bem aqui no plano coronal também, há o tendão aqui do peitoral menor continuando por cima do processo coracoide, e ele virando ligamento coracomeral aqui e continuando aqui para o cabo dos rotadores, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês, assim, que eu achei interessante para mostrar para vocês nesse caso. O que eu queria falar desse caso, a continuação, era o seguinte, olha só que tinha um pouco de bursite subacromial subetoideia, uma tendinopatia aqui do supra e do infra, até questionava uma áreazinha de ruptura aqui, mas o problema dela, ela fez coluna cervical e fez ombro. E aí a gente avaliando as imagens, olha só aqui como é que está a partezinha que a gente consegue ver do músculo trapézio dela. Ó. Olha a partezinha aqui, quando a gente vê o músculo trapézio dela. A gente vê que o músculo trapézio dela, ó, o ventre muscular do trapézio, na sequência sensíveis ao líquido, deixa eu botar aqui no axial também, o axial nem ficou tão bom assim de ver, o que dava para ver melhor, pegar pelo rabo aqui, né, era esse coronal aqui, e mais esse sagital, que a gente via essa alteração aqui no ventre muscular do trapézio. Olhando aqui no T1, pelo menos essa parte a gente via que não tinha nenhuma lipossubstituição, nada significativo ainda, mas tinha esse aumento de sinal, tá? E assim, isso é uma coisa que eu aprendi um tempo atrás fazendo aula, que assim, viu lesão do músculo trapézio, da inervação no trapézio, voa na jugular, literalmente voa perto da jugular, porque uma das principais causas de lesão do músculo trapézio é iatrogênica com biópsia de linfonodo, tá? Então, nesse caso aqui, eu já vou mostrar a história para vocês, mas quando eu pensei nisso no paciente, aí eu fui atrás da história, né? A indicação do médico era essa, dor e impotência funcional, ombro esquerdo, não falava nada disso, mas na história aqui tinha relato de cervicalgia e omalgia após retirada de linfonodo cervical esquerdo em junho, há 3 meses atrás. Biópsia do linfonodo veio negativo para malignidade, tarará, aquela coisa toda. Mas então aí eu pedi para essa paciente voltar e eu fiz um exame pegando ali melhor o trapézio dela para a gente conseguir ver essa alteração de sinal que tem no trapézio. Então isso aqui era o coronal STIR, mostrando aqui ó, a alteração de sinal do músculo trapézio, pegando desde a sua porção do terço superior barra médio do trapézio e indo para o terço inferior também aqui do trapézio, esse aumento de sinal. O coronal aqui está legal de ver também. Olha só, ó, o aumento de sinal do trapézio, tá? Do lado esquerdo, ó, vai descendo aqui, a gente vai vendo toda essa alteração de sinal do músculo trapézio descendo
ele, em relação ao direito, né? Olha o direito aqui bacana, olha o esquerdo aqui com aumento de sinal. Deixa eu ver se tem essa outra sequência ficou bacana, olha só. Olha a diferença aqui, o T2, né? O FAT7 mostrando o trapézio direito e o trapézio esquerdo aqui mostrando a denervação do trapézio. Repare que não tem perda volumétrica, ainda importante, porque é uma denervação mais recente ainda, aí com os 3 meses de evolução. No T1 também não mostrava lipossubstituição, nada demais, mas era um caso, então, de uma denervação do músculo trapézio por causa de uma lesão iatrogênica do nervo acessório, que é o nervo trapézio. Então, se a gente for procurar aqui, ó, a gente vê que nessa região aqui tem uma alteração fibrocicatricial que deve ter sido aqui, ó, a área de retirada da biópsia desse linfonodo, né? E essa daí, se eu não me engano, é a principal causa de lesão do nervo acessório, essa alteração, essa biópsia linfonodal, porque os linfonodos eles andam muito juntos aqui nessa região. Então aqui, ó, essa aqui foi a área no axial que eu pedi para fazer com cortes finos, T1 na região cervical também para achar a área da alteração pós-cirúrgica, e essa área aqui, ela fica realmente na transição, o nervo acessório ele vai para trás aqui para o triângulo posterior do pescoço, que eu já vou mostrar para vocês, e nessa região aqui ele fica profundamente ao esternocleidomastoide, ele já deu inervação do esternocleidomastoide, e o nervo acessório ele fica nessa topografia, tá bom? Então agora eu quero mostrar para vocês a continuação aqui, né? Falando um pouquinho aqui do trapézio. Ele tem uma porção superior que vai se inserir na borda posterior de um terço lateral da clavícula. Ele tem uma porção média que vai se inserir na margem medial aqui do acrômio, e ele tem uma porção inferior que vai se inserir na margem posterior e superior da espinha da escápula, que é aqui embaixo, tá? Então as origens dele mediais são todas essas daqui, né, que estão aqui escritas, que eu não vou ficar repetindo aqui para vocês, mas então esse aqui é o nosso músculo, né, o nome dele é trapézio por causa do formato que ele tem. Então uma das principais coisas que ele faz, né, é essa elevação da escápula, né, ele faz elevação e rotação da escápula, essa é a principal função do trapézio, né, então ela faz a elevação da porção superior da escápula e ela roda a porção média do trapézio, segura a escápula nesse plano, no plano horizontal, e a porção inferior do trapézio ela ajuda a rodar a escápula para fora, né? A porção superior ela vai para cima e para dentro, a porção inferior ela vai para baixo e para fora, e isso aí ajuda também na função do serrátil anterior. Então o trapézio ele funciona junto nisso tudo, né? Então a porção superior vai elevar e rodar a escápula superiormente, a média estabiliza e retrai a escápula, e a inferior, né, vai inferiorizar a escápula, né? Então o que acontece se o trapézio não funcionar? Com o tempo, o paciente vai ter ombro caído, porque o trapézio é o único músculo que vai subir a escápula, que vai segurar a escápula, né? Então, o trapézio é o único músculo que vai elevar a porção lateral da escápula e, por tabela, todo o membro superior, né? Então, o paciente também, quando ele tem uma lesão crônica da escápula, do trapézio, além dele fazer ombro caído, ele pode fazer uma escápula alada lateral. A escápula alada medial é quando você tem uma lesão, uma insuficiência do serrátil anterior. Aí você tem uma escápula alada medial. Tá? Quando você tem uma insuficiência do trapézio, dos romboides, aí você tem uma escápula alada lateral, né? Porque o trapézio ele não funciona segurando a escápula, medializando a escápula, então a escápula abre. Então a gente tem uma escápula alada lateral, beleza? Então, quem inerva o trapézio é esse cara aqui, que é o nervo espinhal acessório, né? E aí, aqui, falando um pouquinho mais desse nervo, né, que é onde eu quero chegar nessa apresentação. Então, a gente tem aqui o nervo espinhal acessório, ele tem o ramo espinhal, tem o ramo cranial, ele vai sair aqui pelo forame jugular, e aí ele vai inervar o esternocleidomastoide, aí ele vai passar pelo triângulo posterior do pescoço, que é formado pelo esternocleidomastoide, pelo trapézio e pela clavícula, para inervar o trapézio, tá? E o nervo acessório, então, ele é longo superficial nessa região, né? Predispondo a lesão. É igual o nervo torácico longo para o serrátil, ele é longo, ele é superficial, isso aí predispõe à lesão. Então, pessoal, a maioria das lesões, elas vão ocorrer nesse triângulo posterior do pescoço, geralmente aí causado, né, local de lesão iatrogênica pós-cirúrgica por biópsia linfonodal, esvaziamento cervical. Esse aqui é o local clássico de lesão do nervo acessório. E pode ser também um pouco mais para cima, tal, mas o local clássico aqui no triângulo posterior do pescoço. Tem outras causas, inflamatória, idiopática, como personagem Turner, trauma, tumores, enfim, outras lesões podem comprometer, mas assim, viu lesão do trapézio, pula com os 2 pés para ver se não tem nenhuma alteração cirúrgica aqui, porque isso daqui é quase 30% a 50% das vezes essa é a causa do paciente, né? Então, lesões proximais vão causar disfunção do esternocleido também, lesões que vão partir aqui do triângulo posterior do pescoço vão causar só essa denervação do trapézio, né?
e lesões distais vão causar só disfunção do trapézio. Então aqui, só para mostrar, né, esse aqui é o nervo acessório saindo, olha a relação dele com o esternocleidomastoide aqui, né? Olha os linfonodos aqui perto, ó. Olha que complicação pro cirurgião, né? Olha outro linfonodo perto do nervo, aqui já é o trapézio, aqui é o esternocleidomastoide, aqui é o nervo acessório, aqui tem um linfonodo do lado. Olha que pepino que é para o cirurgião fazer uma biópsia linfonodal mesmo nessa região, né? O trapézio está aqui, ó, o nervo acessório está dando um cheiro nesse linfonodo, ou o linfonodo está dando um cheiro, né? O acessório, enfim, vocês escolhem o ponto de vista, né? Então é muito perto. E aqui o nervo acessório, que é uma reconstruçãozinha só, mostrando ele aqui próximo do trapézio, tá? Então a ressonância vai mostrar essa denervação subaguda ou atrofia muscular. A ressonância também pode achar lesão expansiva ou pós-cirúrgica no nervo acessório. Nesse caso, a gente tinha uma alteração pós-cirúrgica que a ressonância mostrou legal. No protocolo de exame, só para falar um pouquinho disso, geralmente, quando é para pegar o trapézio, eu tento fazer um comparativo, pelo menos os axiais, o T2, FAT7 e um T1, né? Nesse caso, o coronal, que ficou bonito, para fazer essa distinção do lado e do outro. É importante fazer um T1 sem FAT7 para ver se tem lipossubstituição ou não. O nervo é muito fino, então eu sempre peço para fazer também uma sequência 3D sem gap, ali na região cervical também, para reconstruir o nervo acessório, para ver se tem alguma lesão de nervo acessório associada. O tratamento geralmente vai depender da causa, ele pode ser conservador, fisioterapia, órtese ou cirúrgico, principalmente em casos de lesões pós-cirúrgicas. Então, talvez esse caso aqui ele vai ser tratado com cirurgia, porque faz pouco tempo ainda que foi feito, o músculo está começando com denervação, mas não tem lipossubstituição muito grande, praticamente não tem lipossubstituição ainda, né? E tem alguns outros, algumas, a reconstrução geralmente é feita, né, a cirurgia, reconstrução do nervo ou transferência muscular e tendínea. Então é isso desse caso, né? Só lembrando que essa lesão dos trapézios e romboide vai causar essa escápula lateral e o ombro caído, no caso do trapézio. A denervação do trapézio corre para olhar o triângulo posterior do pescoço para ver se não tem nada ali comprometendo e ver a história do paciente para ver se não tem uma cirurgia prévia ali na região. E também fazer cortes finos, sequência 3D é legal na região ali cervical, no triângulo posterior, para identificar o nervo acessório e fazer uma melhor avaliação disso aí. Pessoal, era isso esse caso. Muito obrigado e é sempre um prazer muito grande estar aí com vocês. Obrigada, Rodrigo. Excelente caso, lindo, nunca tinha visto. Pessoal, Também o não. comentário aqui é esse, generalizado no chat, dá uma olhada para você ver. Pessoal, Pois Eu é, vou mas desistir, assim, hein? Vou sair vocês não vão esquecer mais, tá? Vocês não vão esquecer Nunca mais. mais. Vocês não vão esquecer mais. Eu nem quero apresentar mais meu caso. Eu acho que eu vou desistir, Aline. Depois do Sérgio do Rodrigo. Tá difícil hoje, tá Não, duro. o Sérgio subiu o O pessoal nível, levantou o nível aqui demais. Rodrigo, nessa revisão de literatura que você fez, fora as causas cirúrgicas, assim, causa viral, outras... Musculação. Que estatística? Musculação. Musculação. Tem casos de musculação, casos que o cara pega pesado na academia e depois ele começa a apresentar uma dor, ele começa a apresentar uma fraqueza e aí mostra a lesão do trapézio. O pessoal acha que pode ser por causa do estiramento, que isso faça do nervo acessório, alguma coisa assim, por causa da hipertrofia muscular. Essas as três causas principais que a idiopática, né, que é essa meio inflamatória, blá, 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 a pós-cirúrgica, que era muito frequente agora, tá dando uma equilibrada com as outras, porque o pessoal tá ficando cada vez mais ligado, e a outra é essa parte meio esportiva, musculação, fazendo essa alteração. Lindo. Foi espetacular ter na amnese, né? A informação do... Então, e esse caso, eu comecei ele meio assim, deixa eu ver o que é. Só olhei o pedido ali do médico, dor no ombro, tá, comecei a ver. Aí quando eu vi aquele negócio lá no trapézio, aí eu tava até com o colega residente do lado, aí eu falei, cara, olha só que legal, esse caso aqui, que não sei o quê. Podia ter quebrado a cara, né, mas... eu falei, vamos ver essa história, que só a alteração cirúrgica faz. Aí era. Mas assim, tinha uma boa chance de estar errado. Mas é isso, pessoal. Que bom que vocês gostaram do caso. Caso lindo. Sabrina, deixa eu te pedir uma coisa, eu posso trocar com você? Porque Não, vai, por favor, porque agora sim, depois desses dois casos, eu quero dar um tempo aqui. Deixa eu fazer... Posso fazer um comentário rapidinho também? Claro, desse caso do Rodrigo? Não, porque eu lembrei, foi essa semana, esse mês, não sei porquê, cara, eu peguei umas
3 lesões de plexo feias lá na UERJ. Não sei se é muito motoboy fazendo entrega aí por causa do corona. Mas eles estão loucos. Tudo acidente de moto. E eu sempre que eu vou lá o da plexo, eu lembro da aula do Rodrigo, cara, uma aula que ele deu num congresso há um tempão atrás, que até hoje eu lembro. E Vamos aí, fazer o survival dela. Lá na UERJ tem um pessoal da cirurgia, faz microcirurgia, que faz muita transferência, eles operam pra caramba essas coisas. E ele foi ver o caso comigo essa semana. Tinha uma lesão extensa de plexo, paciente com o braço morto, assim, mortinho. Já tinha, foi em maio, tinha uns 3 meses, eu acho, do acidente. E aí eu falei, mas e agora, Zé Maurício, o que dá para oferecer para esse cara? Era um garoto novo, assim, de 20 anos. Ele falou, cara, o que a gente pode fazer é pegar o espinhal acessório, que é exatamente esse nervo aí que você falou, por isso que eu lembrei, e transferir ele para o supraespinhal. Aí você consegue dar alguma função para o supra dele. Aí eu falei, e o resto? Você pega os intercostais e transfere para o bíceps. Aí você dá alguma coisa de flexão. Cara, eles vão inventando. Aí, porra, e o resto? Cara, aí você pega uma raiz do outro lado que não teve lesão e transfere para o lado da lesão. Falei, cara, parou. Vocês estão inventando coisa demais. Ele falou, não, os resultados não são excelentes, mas tem alguma coisa, pelo menos é algo para oferecer. Menos pior, né? Me lembrou quando você mostrou esse caso, aí eu só entrei para comentar rapidinho aqui. Muito bom. O outro caso também do Sérgio, excelente, cara. Adorei. Vamos embora. Para compartilhar a tela, é só clicar na... Estão vendo minha tela? Sim. Tá bom. Como é que eu faço para... Vocês estão vendo vocês aqui? Não, a gente que tira, eu acho. Eu não estou vendo, não. Alguém sabe como... Só tela. Pode minimizar essa que tem o pessoal, assim, né? Eu minimizei no meu. Minimizei, ok. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou contar... Alguém conta o meu tempo, por favor? Tá, eu vou contar aqui para você. Ok. Então, essa era uma paciente feminina, 37 anos, com quadro de dor importante em todo o pé, mas era pior na região lateral, há cerca de 15 dias, e ela relatava uma história imprecisa de trauma. Dizia que quando ela levantou da cama, ela pisou de mau jeito e ficou com dor desde então. Muito bem. E aí chegou lá na clínica com um pedido de tornozelo, a gente fez o tornozelo da paciente, não chamava tanta atenção o tornozelo, era mais esse derrame articular, né, na subtalar posterior, e tinha um discreto derrame articular também entre o calcâneo e o cuboide, mas só que ela relatava uma dor intensa, ela não conseguia pisar. E eu achei aquilo estranho e falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o médio pé dela também. E aí, assim, não vi edema ósseo, botei essa sequência T1 para vocês verem que assim, não tinha erosão, tinha só essas áreas de derrame articular entre o calcâneo e o cuboide, um duvidoso derrame aqui entre o cuboide e o quarto e o quinto meta, entre o cuneiforme lateral e o terceiro. E aí injetei contraste. E aí a gente via que, na verdade, ela tinha várias áreas de sinovite. Eram pequenos derrames articulares, mas que captavam contraste. Tanto no retropé quanto no médio-pé. Na talo navicular, dorsal, em várias regiões do médio e do retropé, essas regiões todas elas captavam contraste. Tá? Então, foi basicamente isso de achado. Não encontrei edema ósseo, não encontrei erosão, e ficou bom. Então, é um diagnóstico diferencial de sinovite numa paciente jovem de 37 anos, um quadro agudo, né, porque ela relatava isso 15 dias antes, tinha começado 15 dias antes. E aqui mostrando a captação de contraste nessas articulações entre o cuboide, o quarto e o quinto meta, e o cuneiforme lateral e o terceiro. E aí, o diagnóstico diferencial de sinovite, né, não é difícil, mas é extenso, tem 1 milhão de causas. Isso é só dar um Google na Radiopedia, a gente acha isso. Para resumir, a gente tem causas inflamatórias, infecciosas, degenerativas e outros.
E uma coisa que eu não contei para vocês é que era 2019 e que estava tendo uma epidemia muito conhecida de todos nós brasileiros, especialmente dos cariocas. E aí a gente a gente fechou o diagnóstico como infecção pelo chikungunya. Claro, ela tinha, quando ela chegou lá na clínica, ela já tinha uma sorologia que estava rolando, ela não tinha o resultado. E no final essa sorologia deu positiva. Então, para a gente lembrar, agora eu não vejo mais tantos casos como eu vi em 2018 e 2019. Aqui, Cabo Frio foi uma região que a gente viu muito caso. Eu cheguei a fazer um trabalho sobre isso, de tanto caso que a gente pegou aqui. Eu, Clarice e Silvana. Então, para a gente lembrar, é causada por um alfavírus e transmitida por mosquitos. A definição do caso ela tem critérios, inclui critérios clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. Então, geralmente é um paciente que tem um quadro súbito de febre, mialgia, ela não teve nada disso, tá? Só teve dor articular. E pode ter um rash, e os critérios epidemiológicos, claro, a gente não vai fazer diagnóstico de infecção pelo chikungunya na Noruega, mas aqui, em região endêmica, esse diagnóstico tem que vir na cabeça. E a doença ela se divide em 3 estágios. O estágio agudo, que é esse quadro súbito de febre, dor muscular e esse rash, e principalmente dor articular, lembrando que essa dor ela é muito nas extremidades. O paciente, todos eles, desse trabalho que a gente fez, foram 26 pacientes, todos relatavam dores nas extremidades articulares, punhos, mãos, pés e tornozelos, e também simétricas, a dor era simétrica. Eles podem evoluir para um quadro subagudo, e nesse quadro subagudo, nessa fase subaguda da doença, esses sintomas articulares predominam, e na fase crônica também persistência desses sintomas articulares, que também pode sumir e pode depois reaparecer. Os principais fatores de risco para a cronicidade, eu achei isso interessante, é a idade, né, maior do que 45 anos, o fato do paciente ser do sexo feminino, e se ele também tiver doenças articulares pré-existentes, e aquele paciente que na fase aguda tem uma maior intensidade de dor. Isso eu acho totalmente subjetivo, porque o que é dor para mim pode não ser dor para você, mas é o que está na literatura. A palavra chikungunya ela deriva dessa língua Makonde, que eu acho que é da Tanzânia, não tenho certeza, e significa aqueles que se dobram, porque a dor é tão intensa, e isso a gente vê realmente, esses pacientes chegam com muita dor. E aí tem esse nome pela posição que eles assumem por causa da dor. No Brasil, o vírus chikungunya foi identificado em 2014 e a incidência anual é crescente, tá, pessoal? Então, esse era o meu caso, é rápido, eu vou deixar para vocês, quem quiser fazer pergunta. A gente estudou pacientes na forma crônica da doença, não era o caso dessa paciente, então quem quiser tirar dúvida ou fazer perguntas, eu vou deixar para o final, porque eu queria fazer um anúncio e contar uma história para vocês rapidinho. Estou com quanto tempo, Sabrina? 5 minutos. Ok. Então, vamos lá. Eu queria contar um pouco, rapidamente, da história desse grupo e contar depois uma novidade. Então, esse grupo começou porque a Silvana teve uma ideia de reunir os radiologistas do Rio de Janeiro para montar essa sessão que a gente tem hoje nesse formato online, mas nem sempre foi assim. Acontece que a Silvana me ligou, mas ela não ligou só para mim, ela ligou para o Pedro, ela ligou para a Clarissa, ela ligou para o Jair, ela ligou para a Sabrina, e a gente se reuniu num restaurante lá no Rio, e a gente começou a montar o que seria essa reunião esse formato que vocês veem hoje. Então, a gente queria muito formar um grupo de estudos especializado em radiologia musculoesquelética. A gente queria unir os radiologistas musculoesqueléticos de todos os grupos, e quando eu falo grupos, nessa época a gente estava pensando nos grupos da cidade do Rio de Janeiro, e de todas as idades, residentes, não residentes, experientes, não experientes. E também de todas as cidades aqui do nosso estado. Por exemplo, eu moro em Cabo Frio e eu vim assistir essas sessões. E a gente queria compartilhar conhecimento através de sessões de discussões de casos e aulas. Então, a gente finalmente conseguiu colocar isso em prática. Então, em agosto de 2019, essa foi a nossa primeira sessão. Aqui está o nosso grupinho idealizador, está o Augusto aqui também. E a gente fazia essas sessões no auditório do Alta, em Botafogo, no Rio de Janeiro.
Acontece... Bom, mas aí a gente não tinha um nome, né, gente? A gente não tinha um nome. E a gente começou a fazer uma votação no nosso grupo do que seria o nome, e finalmente chegamos à conclusão que o nome ia ser Grupo de Imagem Músculo-Esquelética do Rio de Janeiro. GIMERGE. Eu botei GIMERGE, mas eu nem sei se todo mundo quer que seja GIMERGE, para abreviar. E aí, mas acontece que veio o Covid, né? E tudo foi online. E essa foto é da nossa sessão de 5 minutos atrás, tá? E aí tudo ficou online e a gente... Mas, na verdade, eu vejo isso como foi uma ótima oportunidade, porque aí o que aconteceu, pessoal? A gente conseguiu juntar gente do Brasil todo, a gente não precisava mais ficar só no Rio de Janeiro. Então, eu estou em Cabo Frio, mas tem o Rodrigo Aguiar, que está em Curitiba, né, Rodrigo? O Rodrigo está em Curitiba, tem o pessoal que está em São Paulo, e tem o pessoal, por exemplo, a Baeté, que estava numa outra sessão, que está em Fortaleza, e a gente reúne o Brasil todo agora aqui na nossa sessão. E eu fico muito feliz com isso. Fico feliz e comecei a pensar tive outras ideias e comecei a discutir com o pessoal aqui do nosso grupo outras ideias. E qual era essa ideia, então? Poxa, pera, então, se a gente está online, por que a gente não faz uma sessão de casos para o mundo, né? Com uma plateia internacional? E aí comecei a pensar nisso e parecia uma coisa completamente utópica. Eu lembro de eu mandando uma mensagem para o Pedro Dias e falando: Pedro, eu tenho uma ideia muito louca, mas, por favor, ouve de coração aberto, porque eu acho que é bacana. E aí eu comecei a buscar parceria para essa sessão. Mandei um e-mail para A, para uma pessoa A, que mandou para B, que me apresentou para C, e eu cheguei no OCAD. OCAD é uma sigla para One Case a Day. E é um grupo, tá no Google, e hoje eles têm mais de 1.000 pessoas dentro desse grupo, mas começou com, sei lá, 100 radiologistas dos Estados Unidos e do Canadá. E como é que funciona esse grupo? Esse grupo, você está com dúvida, olha um caso. Por exemplo, esse caso aí do Rodrigo. Meu Deus, não sei, nunca vi, o que é isso? Manda para o grupo, o pessoal te ajuda a chegar no diagnóstico. E depois que você confirma o diagnóstico, você volta dizendo a confirmação lá no grupo para todo mundo aprender com o caso. Então, é bem bacana. E eles começaram 17 anos atrás e hoje tem mais de 1.000 pessoas nesse grupo, e tem pessoas assim, radiologistas que a gente assiste aula nos congressos, Savni Chabra, pessoas renomadas do mundo músculo-esquelético nesse grupo. E eles, então, eu mandei a minha ideia, eles adoraram, e a gente vai começar, então, por favor, save the date. Dia 30 de outubro, a gente começa a nossa sessão de casos, apresentação de casos músculo-esqueléticos. Como é que vai funcionar? Vai ser a cada 2 meses, a primeira é 30 de outubro, depois é em dezembro, depois em fevereiro e assim sucessivamente. Plataforma Zoom, como a gente está fazendo aqui agora, gentilmente cedida pela Sociedade de Radiologia do Rio, sempre na última sexta-feira do mês, de meio-dia, mais ou menos 1h. São 4 palestrantes, 2 do Brasil, 2 dos Estados Unidos ou do Canadá, de onde eles quiserem, porque aí a partir de lá eles coordenam quem eles vão convidar. 10 minutos para cada caso, e no final a gente abre para pergunta e resposta, então mais ou menos 1h de sessão. As sessões são divididas por tópicos. Essa primeira, do dia 30 de outubro, eu vou abrir com a Silvana, vai ser infecção, e vão ter mais 2 radiologistas dos Estados Unidos apresentando com a gente, a Hillary Humans e o Philip Timmer. E eu conto com a presença de todo mundo. Estou aqui fazendo a divulgação em primeira mão para vocês que estão aqui hoje com a gente. Convidei várias pessoas que estão aqui convidamos, né? Porque não sou só eu. Ninguém faz nada sozinho. Se eu não tivesse o apoio desse grupo da Sociedade do Rio, do Grupo de Imagem Músculo-Esquelético do Rio de Janeiro, se eu não tivesse esse apoio, eu não teria conseguido. Então, eu agradeço, aproveito aqui para já deixar esse agradecimento e dizer que eu conto com a presença de todos vocês virtualmente. Aqui tem meu e-mail, quem quiser tirar dúvida, a gente vai divulgar nas redes sociais, claro, mas eu também estou no Instagram com o meu nome, Aline Serfati. Quem quiser, por favor, entre em contato para tirar dúvidas. E é isso. Falei em quanto tempo, Sabrina? Eu falo rápido quando eu quero, você viu, né? Foi, 5 minutinhos. Eu nem contei essa última parte. A gente não... Tranquilo. Então, agora é você. Eu vou deixar para abrir para pergunta, tanto para mim quanto para os meninos no final. Se você defender o seu em menos em 7 minutos, aí tudo bem, a gente... Vou correr, hein? Tá bom.
Peraí, Depois, eu tenho que tirar? depois disso tudo é tenso, acho que sim. Pronto. Depois disso tudo é tenso, mas assim, eu acho que a gente tem que incentivar a casa do dia a dia também. Então, eu vou com o meu simples caso do dia a dia, para aproveitar os conhecimentos de vocês. É caso dia a dia mesmo, e eu vou começar com um resumo rapidex, eu vou trocar, em vez de começar pelo caso, eu vou começar por um resumo do caso para terminar pelo caso, para saber de vocês se vocês usam essas sequências. É bem dia a dia mesmo, é uma coisa bem relativamente comum. Mas eu peguei 2 casos esses dias, e um foi um caso do outro serviço que o médico é meu amigo, o cirurgião do ombro, pediu para eu revisar o caso, e aí eu vou trazer para vocês darem uma olhada. Então, só lembrando aqui, eu vou falar do bíceps braquial distal, né? Lembrando da anatomia rápido, a cabeça longa se inicia lá no tubérculo supraglenoidal e a cabeça curta no coracoide, só que estudos com cadáveres mostram que eles não seguem tão sozinhos. Esses ventres musculares, eles fazem conexões entre si, tanto os ventres musculares como os tendões distais, eles se interdigitam em grau variável. Então, na maioria das vezes, a gente tem 2 tendões distais separados, mas com um grau variável de interdigitação, e os ventres musculares distais também. Então, esse esqueminha da rádio só se resume rapidinho o que eu disse: cabo longo do bíceps, tubérculo supraglenoidal, desce, cabo curto do bíceps. No final, eles se interdigitam, que eles chamam, eles chamam de pena de Ganso, eu vou mostrar mais na frente. Emitem aqui a aponeurose bicipital, lacetos fibrosos, rodam 90 graus, o longo se insere mais proximalmente e o curto mais distalmente, como está aqui. Então, eu decorei aqui que o longo é curto e o curto é longo, a inserção é invertida, para a gente decorar na tuberosidade do rádio. Esse artigo da JR fez é um artigo de dissecção de cadáveres, bem legal, que exatamente mostrou o que eles chamam de goose kill, que seria uma pena de ganso, assim, e que nessa região distal, que eles não estão tão separados assim, eles se interdigitam em grau variável, e inclusive os tendões distais também, mas que na grandíssima maioria das vezes a gente consegue separar o cabo curto e o cabo longo, e aqui a aponeurose bicipital se inserindo aqui na porção dorsal da ulna. Eu trouxe isso para resumir, para levar até o caso, né? Aqui a Radiosócio foi bem feliz em alguns esqueminhas mostrando essa anatomia do bíceps distal. Então, como eu falei, o longo vai para curto e o curto vai para longe, né? Então, aqui é a inserção na tuberosidade do rádio da cabeça curta. Eu estava vendo a menina falar. Vocês estão ouvindo, gente? Ela não pode usar até 2 anos, e idoso também não pode comer até. Tá dando para ouvir, gente? Então tá bom. E o longo vai para... E, inclusive, eles têm uma obliquidade nessa inserção para permitir graus variáveis de flexão e supinação. Tudo tem um porquê na nossa anatomia. Essa inserção, ela tem uma extensão de mais ou menos 3 centímetros, isso eu vi no artigo da Radiographics, que foi outro que eu vou falar aqui, e essas dissecções desse artigo da JR mostraram que 88%, uma grande maioria, é um tendão comum, mas com 2 componentes macroscopicamente identificados, o cabo longo e o cabo curto. Desses 88%, quase a metade são completamente separados. E são várias as variantes, mas uma ou outra variante que eles acharam foi um cabo longo se inserindo sozinho na tuberosidade, com um cabo curto formando a aponeurose bicipital. Isso vai um pouco de contra quando a gente conversa com o cirurgião. Hoje mesmo eu conversei com o cirurgião que opera muito bíceps distal, que é um cirurgião que tem muito lutador como cliente, e ele fala que normalmente ele puxa um tendão só. Dificilmente ele consegue separar um do outro. Então, são os tipos de ruptura mais comuns, e nesse artigo de dissecção, só lembrando assim que sempre o cabo curto, ele rompe com bem mais frequência. Então, assim, é meio raro, nesse caso, nesse artigo, por exemplo, não foi relatada a ruptura da cabeça longa do bíceps isolada. Normalmente, ou tem a cabeça curta do bíceps isolada, ou é ela associada à cabeça longa, como está relatado aqui. E isso vai a favor também do relato desse ortopedista.
Lembrando de duas bursas que existem nessa região, aqui é o tendão do bíceps inserido na tuberosidade do rádio, tem a bursa bicípito radial, que é entre o tendão e a tuberosidade do rádio, e a bursa interóssea, que ela se insinua aqui entre o rádio e a ulna. E eu trouxe essa imagem para falar um pouco também da gente ter muito cuidado do posicionamento do cotovelo no paciente que vai analisar o bíceps distal. Porque na supinação, essa tuberosidade superficializa, inclusive a gente usa supinação forçada para olhar o bíceps no ultrassom. E na pronação, a tuberosidade vai se esconder, né? Ela vai posterior, e o bíceps vai entrar lá. E esse é um problema nos protocolos de ressonância do cotovelo. Esse aqui eu roubei aqui do site da Patrícia, que fala bem direitinho os protocolos, e dependendo da bobina do aparelho, a maioria dos protocolos são feitos dessa forma, com paciente super-homem, em supinação, mas tem bobina que faz com o paciente em pronação. E se for pronado, como a gente viu aqui, esse bíceps vai ficar escondido, o que vai dificultar mais ainda a gente analisar um tendão, que já é um pouco difícil analisar no protocolo comum. Outra opção é ao lado do corpo, mas a gente sabe que vai tirar do centro da bobina e às vezes não vai saturar bem e não vai ser tão fácil. Então, são os tipos de... como fazer o exame do bíceps, como a gente pode fazer, dependendo do aparelho, da bobina e do protocolo. Então, ter cuidado, porque na pronação vai dificultar a gente analisar esse bíceps. Quando fala de ruptura, ela é mais comum, a ruptura do bíceps distal no membro dominante, só que essa ruptura é bem menos comum quando se compara com o bíceps proximal, é só 10% das rupturas do bíceps, mas é mais comum em homens acima de 40 anos e fatores de risco são cigarro e anabolizantes. A ruptura aguda, ela tem um mecanismo de ruptura muito característico, que é esse mecanismo aqui, é a extensão forçada do cotovelo, que está fletido em 90 graus com o antebraço em supinação. Então, esse mecanismo aqui é um mecanismo clássico da ruptura aguda. No quadro clínico, o paciente pode ouvir o barulho da ruptura, que é um pop, pode ter edema-equimose anterior, lá na região da ruptura, e pode ter uma assimetria do contorno do bíceps, mas que nem sempre é fácil, conversando com o ortopedista, porque às vezes forma um hematoma e edema ali, ou às vezes o lutador é muito forte, ele não consegue palpar tão bem esse contorno. E a retração do tendão, isso é importante a gente lembrar, pode não acontecer se a aponeurose, que é aquela que eu mostrei lá, tiver íntegra, que é o lacertos fibrosos, né? Se ela permanecer íntegra, esse tendão não vai retrair. As lesões espaciais, elas são mais insidiosas. E aqui é o sinal do Popeye invertido, que é na ruptura completa, e a radiográfica cita, que eu até trouxe para discutir com vocês, se vocês relatam isso, mas que a presença de um esporãozinho, um spur, na tuberosidade do rádio pode predispor a lesão do bíceps distal, mostrando aqui na ressonância, eu vou mostrar um pouco mais na frente a FABS, a lesão, a presença desse esporãozinho na tuberosidade do rádio. Vamos para o caso, masculino, 50 anos, dor no cotovelo. Então, a gente vê aqui o protocolo comum, um coronal comum, e a gente só vê um edema na inserção do bíceps distal, a gente praticamente não vê muito bem o que está acontecendo aqui. A gente vai para os axiais, eu estou no nível do ventre muscular, vou descendo, já pulo aqui para os tendões, para agilizar, vamos dizer assim. Então, a gente tem que mais ulnar é o cabo curto, mais radial o cabo longo, eles vão descendo, aqui já é a aponeurose, vão descendo, né, aponeurose, cabo curto, cabo longo, e quando chega lá distal, eu já vejo chegando, o único tendão que eu vejo chegar, e você vê que nem está completamente supinado esse cotovelo, que dificulta mais ainda, é o tendão do cabo longo, assim, é o mais proximal, e aqui eu não vejo tendão, e vejo um edeminha ósseo, aqui, ó, na tuberosidade do rádio, e não vejo tendão, mas é meio difícil analisar com o cotovelo estendido. Então, para isso veio o FABS, né, que foi uma sequência que todo mundo deve conhecer, mas que chegou em 2014, foi apresentada nesse artigo, em que você faz o quê? Você vai fletir esse cotovelo para poder esticar esse bíceps, e aí você vai cortar o bíceps no longitudinal para ver o bíceps inteiro num corte só, né? Então, você faz o quê? Você faz flexão, abdução e supinação, o paciente é colocado nessa posição, de forma que o bíceps fique reto e você consiga cortar o bíceps e ver desse jeito. Então, esse é o caso do meu paciente de 50 anos, então eu estou aqui mais proximal, perto da cabeça do rádio, onde seria o tendão da cabeça longa, e eu vejo que ele está chegando. Eu vou indo para mais distal,
e não vejo ele. Mas o que eu trouxe para saber de vocês é que eu, pessoalmente, gosto mais do axial do Fabs, e aí eu não sei se vocês costumam fazer, que eu acho muito, assim, mais didático e mais fácil de ver a tuberosidade, o axial do Fabs, que seria cortar, no sentido axial, seria um axial perfeito do tendão do cabo longo do bíceps. E eu gosto de fazer, mas não acho isso na literatura, então eu fui procurar na literatura, teve um boom de publicações depois desse artigo que teve o Fabs, e depois ninguém falou mais, não tem mais nada na nossa literatura radiológica recente falando de bíceps distal, tem mais na ortopédica, porque eles estão operando isso cada vez mais. Então, assim, mostrando o que seria o axial, então estamos aqui, eu faço o Fabs e vou cortar o tendão no seu corte axial. Então, o que eu vejo aqui? Tem um tendão mais próximo da cabeça, que seria o cabo longo, e aqui, ó, aquele edeminha ósseo, e eu não vejo tendão. E aí eu vou cortando o axial, tem tendão, não vejo tendão. Vou cortando axial, tem tendão, opa, eu acho que tem um coto aqui. Cortando mais, tem tendão do cabo longo, e a gente acha aqui o cotinho do cabo curto, então tem ruptura da cabeça curta do bíceps e o líquido adjacente com cabo longo inserido. Então, acho assim, o axial do Fabs, eu acho a sequência bem legal, apesar de eu não achar descrito na literatura. E como nenhum caso vem sozinho, né, parece que é assim, o ortopedista, o mesmo ortopedista me ligou, Sabrina, tem um caso do outro serviço, você olha para mim, e eu, curiosa, claro, adorei, manda aí para eu ver, e aí deram só estilamento no bíceps, e eu fiquei curiosa para olhar com ele. E era muito igual ao meu caso. Então, aqui, esse paciente já é bem mais novo. Eu não coloquei a idade, desculpa, que esse caso veio hoje para mim, atleta, com 29 anos, tá? E esse caso, o primeiro era mais crônico, esse era uma dor mais aguda. Então, vamos lá, Fabs de novo, tô mais perto aqui da cabeça do rádio, tendão no longitudinal, bonitinho chegando. Puxo mais para cá, sem tendão. Mas aí eu vou fazer o axial do Fabs, aí eu trouxe o exame inteiro, porque eu achei bem legal de mostrar, e aí a gente vai o axial do tendão. Então, aqui a tuberosidade do rádio teria que ter um tendão cobrindo a tuberosidade do rádio. Então, cabo longo, não vejo cabo curto direito. Cabo longo, aí de repente aparece o cabo curto, e aqui a gente consegue até ver uma coisa, o que a literatura descreve, que é a decussação em 90 graus desses tendões. O cabo longo vai cruzar a 90 graus com o cabo curto vai virar, aqui o cabo curto ele vai virar ulnar, e o cabo longo vai virar radial. Então, aqui, cabo longo, cabo curto, voltando, eles vão cruzar 90 graus para chegar na tuberosidade, eu perco o cabo curto e o cabo longo chega. Enfim, esse é um casinho, eu queria saber se vocês usam o axial do Fabs, apesar de eu não ver descrito na literatura, e eu queria saber a opinião de vocês aí sobre lesões do bíceps distal, enfim. Sabrina, muito lindo. Nunca fiz o axial do Fabs, cara, mas gostei das suas imagens e acho que é uma boa implementar. Também não conhecia, bem legal, Sabrina. Eu também, Sabrina. Eu acho que o Fabs, o axial, eu também nunca tinha visto. Eu vou começar a pedir para fazer lá na clínica também. Ah, que bom. Eu acho mais eu não sei vocês, mas para mim me dá mais segurança ali de não ver o tendão. Sabe quando você vê que a ideia é boa? Quando você olha para aquilo e você fala, como é que eu não pensei nisso antes? Tipo assim, putz grilo, como é que eu não pensei em fazer um axial desse negócio antes? É essa sensação que eu tive quando você estava me mostrando esses axiais aí. Ah, que legal. Acho que é até uma ideia, já que você falou que não tem... não tem. Recentes falando sobre isso, fazer uma série de casos e mostrar, apresentar como uma inovação. Eu procurei muito, porque eu disse, gente, fica tão melhor, será que só eu acho melhor, né? Enfim, será que é muito... Eu vou mostrar lá, já faço isso há tempos, enfim. E aí, não achei na literatura e... Não, por exemplo, eu aqui também não faço. E seguindo essa linha que você falou, eu acho que cabe realmente você... fazer uma documentação de, sei lá, uma série de casos e mostrar a importância do axial do Fabs, eu acho que cabe publicação sim. Então esse ortopedista opera muito cotovelo, porque ele é médico de atleta, então acaba operando muito essas lesões em jovens, né? Então acho até que dá para ver, depois eu disse para ele, se ele operar esse atleta aí, eu quero. E assim, o interessante, que eu acho que é o que eu quero falar, é que eu acho que não dá para se falar de bíceps com o cotovelo estendido e no exame de cotovelo não comum, eu acho que a gente vai perder muita lesão, entendeu?
Eu acho que tem que fazer o FABS e de preferência o axial para a gente ver essas lesões parciais, senão a gente vai perder lesão. É a impressão que eu tenho, assim, hoje em dia. Eu adoro esse aí que você faz, ô Sabrina. Eu tenho feito e, cara, adoro. Eu acho interessante essa anatomia aí, que você mostrou super bem. Mas, cara, sempre que eu vejo isso, eu lembro daquela nossa sessão, acho que foi do ano passado, com os ortopedistas, que a gente levou, mostrou esses esquemas da rádio sorte. Tinha um caso que estava dando para ver bonitão, que era uma rotura só de uma das cabeças. E eles falam assim, cara, a gente quer saber se a rotura é parcial, se é completa, e a gente, se está funcionando ou não, se vai reinserir. Eu achei que eles meio que menosprezam esse detalhismo, assim, se é a cabeça curta, se é a cabeça longa. Você ficou com essa mesma sensação também, ou Sabrina, ou não? Porque eu liguei pro Rickson. Eu confesso que nos laudos eu parei de ficar dando tanto detalhe, quebrando a cabeça, se é a cabeça longa, se é a cabeça curta. Eu acho que eles querem saber o quanto de fibra chega ou se não chega, o quanto de lesão tem ali. E como você falou, realmente eles estão operando cada vez mais, cara, nessa região, às vezes até coisas pequenas. Teve um caso recente que eu achei que fosse uma lesão pequena e um ortopedista que é super bom de cotovelo aqui estava, cara, querendo esmiuçar o caso porque ele achava que era indicação cirúrgica. Acho que tem que fazer FABs. Mas essa coisa assim da divisão das cabeças eu tenho cada vez me preocupado menos. Queria saber de vocês. Eu também fiquei com essa impressão lá na sessão das bots que a gente estava lá. A gente mostrou naquele dia esse esquema lindo da Red Source. Eles falaram que eles não conseguem diferenciar na cirurgia muito bem a cabeça curta ou longa. E eu achei esse Excel também, eu nunca fiz. Eu achei interessante assim para a gente como anatomia, mas eu acho que se for fazer, eu acho que tem que fazer os dois, porque os ortopedistas eles gostam muito do FABS para ver ter essa visão do bíceps, do eixo longo dele. Eles gostam desse alongado. Então, acho que substituir, talvez eles reclamem. Eu acho que se fazer os dois, né? Esse que você vê, o bíceps longo e o axial, para a gente ter uma segurança maior, seria uma ideia. Mas, realmente, eu nunca fiz. Então, eu falei com o ortopedista, na maioria que eles vão puxar, eles puxam um tendão só, eles não conseguem ver essa separação, e esse artigo fala isso, que às vezes é só uma fibra, um desses artigos de dissecção é só uma fibra de gordura, você vê uma gordura separando o cabo curto do cabo longo, mas formando um feixe único, né? Mas o que ele quer saber, principalmente quando se trata de atleta, é a porcentagem do tendão roto. Então, acho que o FABS me permite ver a tuberosidade inteira. Então, eu consigo medir ela e medir o tendão, o que não tem tendão. Então, eu acho que eu consigo dar uma porcentagem de tendão roto maior, com mais fidedignidade, vamos dizer assim, do que olhando no longitudinal. No longitudinal, eu não consigo fazer isso, entendeu? Não sei se vocês entenderam. E isso sim muda a conduta. Isso que a Patrícia falou também, eu acho que é legal fazer os dois, né? O FABS convencional, né? Que está todo mundo conhecido, e o axial, que já que vai arranjar briga com o técnico, já faz dois planos, né? Não é um só, é dois, é importante, tarará, né? E essa história aí às vezes... É que já que vai apanhar, apanha com motivo, né? E assim, às vezes eu acho que tem toda a parte prática das coisas que a gente tem que saber, por exemplo, essa do que o ortopedista ele quer saber ou não quer saber, mas tem muita coisa que eu acho que para nossa ancoragem do conhecimento é importante a gente saber esmiuçar um pouco mais, tipo, o que é a fibra do cabo longo, o que é a fibra do cabo curto, porque isso aí tudo ancora o nosso conhecimento e deixa o conhecimento mais divertido também, eu acho, sabe? Então, às vezes, os ortopedistas estão meio aí para querer acabar com a nossa diversão. Eu acho que faz parte essa diversão. Sorry se a gente consegue ver a anatomia melhor, a gente consegue, né? Eu acho que a gente evolui mais que eles, entendeu? A gente vê assim, mais, eles não sabem tratar ainda. Assim, tem as partes que a gente vai ver melhor, assim, algumas coisas, pô, deixa a gente relatar, né? Não, e as coisas mudam, né? Daqui a pouco a própria técnica cirúrgica evolui e uma coisa que não é tão importante para eles agora, em algum momento começa a ser. Mas trazendo esse caso para cá, esse caso foi dado como estiramento, o do atleta, entendeu? Quando a gente faz o axial do FABS, a gente vê que não é um puro estiramento, que tem metade do tendão que não está chegando na tuberosidade. Então, é uma lesão parcial razoável. Então, assim, acho que muda o prognóstico se tratando de atleta, né, principalmente. Então, acho que é legal por causa disso. E parece que, assim, é meio consenso, né, que o diagnóstico está bem adiante do tratamento, né? A gente está fazendo diagnóstico de coisa muito mais detalhada
e que acho que ainda não tem possibilidade de ser tratada, né? É isso aí. Quem agora, gente? Ô, Sabrina, tem que Karina. publicar alguma coisa aí, ô, Sabrina. Publicar alguma coisa e botar no seu nome. Sequência de Sabrina. Sequência Sabrina. Vai ficar famosa aí mundialmente. Fábio Apresenta no modificada por OKD. Sabrina. Apresenta no OKD logo, já vai ganhar o mundo. Fabs Veras. Fabs Veras. Ação Veras. Quem o próximo, pessoal? É Silvana? Karina e Sil. Bom, eu estou com o meu pronto aqui. Karina está pronta? Quer que eu vá? E aí, antes, Silvana, pode ir? Pode ir. Sabrina tem uma pergunta para você no chat. Posso compartilhar, então? Como é que é mesmo? Estou toda enrolada aqui, que eu não estou em casa. É compartilhar a tela embaixo no verdinho, assim. Vocês estão vendo? Sim. Está em tela cheia agora? Sim. Então tá, pode contar. Bom, eu vou apresentar um casinho que ele, da forma como aconteceu, né, na ordem cronológica da avaliação radiológica dele e semiológica, foi um casinho bem difícil. Então, eu acho que é mais um incentivo para, às vezes, a gente começar pelas primeiras coisas, né? Pelos métodos mais simples. Então, é um paciente do sexo masculino, ele tinha 70 anos e veio com um quadro, era uma dor articular importante, com um edema agudo no tornozelo, tinha uma certa vermelhidão, mas era uma dor bem incapacitante. Teve o início súbito e não tem história de trauma. Ele fez uma ressonância de tornozelo em 2018, e aí o que a gente observava, o marcador, né, cutâneo estava na região da articulação tibio-talar. Então, passando aqui nas sequências T1 e o STIR, a gente viu um derrame articular tibio-talar com uma imagem, vocês estão vendo a minha seta também? Que aqui na interlinha, né, que foi até descrita no laudo do radiologista, que laudou com uma imagem de baixo sinal, né, no meio da membrana sinovial, junto ao líquido articular. Mas então, a gente viu então, esse derrame tibio-talar, foi descrito também esse edema ósseo na tíbia, que foi atribuído a uma lesão osteocondral, como a gente vê aqui no T1, tinha uma certa irregularidade da cortical, né? Então, foi dada a lesão osteocondral com esse edema na tíbia, o derrame articular com essa imagem meio alongada aqui de baixo sinal, que foi interpretada a princípio como uma plica, um espessamento sinovial ou até mesmo um fragmento condral. Eu vou seguir adiante. Tem mais alguns achados que são um pouco mais sutis, eu vou resumi-los depois nos próximos slides. Mas, a princípio, foi relatado esse derrame com uma sinovite e a lesão osteocondral, lembrando que esse paciente não tem história de trauma, né? Nos cortes axiais em cima aqui, o T2, embaixo do DP com FET, a gente vê aqui aquela imagem, né, alongada descrita, um espessamento da sinóvia, né, de baixo sinal, o derrame articular, com uma membrana sinovial também espessada, né? Muito edema ao redor das articulações aqui do tornozelo. E agora, sumarizando os achados, né? O que a gente via, assim, além do que tinha sido descrito, um espessamento aqui importante do ligamento talo-navicular dorsal, ele está bem espessado, com muito edema, aquela imagem, né, do baixo sinal. Observem aqui a cápsula articular, né, no recesso posterior, está muito espessada e borrada, né? Isso para a gente fala a favor de um derrame mais do que só um derrame, né? Uma sinovite, possivelmente inflamatória, né? Atentando bem, tem uns foquinhos de baixo sinal junto dessa membrana sinovial. Um pouquinho de edema ósseo também, pericapsular, né? E esse edema é importante aqui no subcutâneo, que era a queixa dele. Ele tinha um dorso do pé edemaciado e vermelho, né? Que a gente pode ver aqui no exame de ressonância.
Então, lembrando que ele não teve uma história de trauma. O Rodrigo fala muito nas aulas dele que às vezes a gente liga o modo destroyer, né? E sinovite, lesão osteocondral, e às vezes perde um pouco dessa conexão com a clínica do paciente, né? Bem, era um edema bem importante, mas além disso, né, depois ele voltou para o clínico dele com essa imagem de ressonância, que estava muito difícil realmente dar um diagnóstico ali, naquele exame, né, porque ressonância não é um bom método para essa patologia, mas, além de tudo isso, ele tinha uma febre baixa há mais de um mês, um VHS aumentado e uma PCR muito alta, uma PCR acima de 10. Então, o clínico pegou todos esses achados e, basicamente, por conta dessa PCR, né, e dessa clínica de febre, ele resolveu internar para investigar para descartar uma infecção ou uma neoplasia. O paciente ficou internado, fez vários exames laboratoriais, foi descartado infecção, fez cultura, o hemograma também não era infeccioso, fez exame de imagem, tomografia, de tórax, abdômen, pelve, não tinha nenhum achado de neoplasia. Na internação também, ele fez um raio-x do pé, que foi considerado normal, e um ultrassom que viu o derrame articular no tornozelo. Então, já que descartou a infecção, né, não tinha nada para fazer, antibiótico terapia para fazer naquele momento, nem foi vista nenhuma neoplasia, ele foi dado alta para investigação ambulatorial com o reumatologista. E a partir daí é que ele chegou para fazer uma ultrassonografia, para a gente colher material, né, o líquido sinovial, para a identificação de alguma coisa, né, porque ajude o diagnóstico. Não é só uma observação, essa aqui é a radiografia da internação, bastante inocente. Já na ultrassonografia, quando eu fui fazer o ultrassom para colher material, e aí logo de cara começa a pipocar nessas imagens aqui hiperecogênicas, aqui naquela região do ligamento talonavicular dorsal, né, vários focos hiperecogênicos. Na cartilagem hialina do talos, a gente vê aqui a cortical óssea, esse pretinho é a cartilagem hialina, e dentro da cartilagem vários focos hiperecogênicos, né? Também mesmo os achados, né? Os focos hiperecogênicos, né? Dentro da cartilagem, dentro da membrana sinovial, e aqui na região talonavicular dorsal, em volta do ligamento, os foquinhos cálcicos ficam bem melhores de ver a ultrassom do que o que a gente conseguiria ver no raio-x ou na ressonância. Como a gente está no ultrassom, a gente aproveita, estende o exame, faz o que quiser. Então, ele tinha também muito achado de que a gente interpreta, né, como essa é a condrocalcinose, né, no interior da cartilagem hialina, nos côndilos femorais, está vendo muito cálcio, muitos cristais. Eles não estão depositados em cima da cartilagem, estão depositados dentro, né, no interior da cartilagem. Então, isso também é importante ver onde é que estão esses depósitos para o nosso diagnóstico. No menisco, né, a gente vê aqui o corpo do menisco do joelho esquerdo, aqui um foco de depósito, no menisco medial do joelho direito também, muitos focos hiperecogênicos, né, na região do menisco. Então, com ultrassom, a gente consegue fechar bem melhor o diagnóstico, né, de uma artropatia por depósito de microcristais de pirofosfato. Então, só vendo aqui naquele raio-x, que a princípio é bem normal, é bem inocente, mas se a gente ampliar bem lá na articulação talonavicular dorsal, a gente consegue ver esses foquinhos, né? Então, às vezes é isso, é ir com um pouco mais de calma e prestar atenção em pequenos detalhes, mas é muito mais fácil, muito mais nítido, muito mais óbvio a gente identificar isso no ultrassom. Esse paciente, o meu último slide eu acabei tirando, mas só para dar o feedback, né, desse paciente, a gente acabou depois conversando melhor, ele tinha uma artropatia crônica, né, não era só no tornozelo, o tornozelo é onde mais estava como se fosse a crise aguda, né, de uma pseudogota, mas a gente infiltrou os joelhos e os punhos, ele tinha muito cristal no punho também. Só com essa infiltração, a PCR de 10 baixou para 3.
E com o tratamento da colchicina, a PCR dele baixou para menos de 1. Era um cara, apesar de 70 e poucos anos, era um cara muito ativo, caminhava, músico, e estava aí com essa clínica arrastada e incapacitante. Hoje em dia, o cara está, enfim, plena atividade, voltou às caminhadas. Então era isso, gente. Um casinho que na ultrassonografia é bem simples, mas que na ressonância é essa dificuldade toda. Parabéns, Sil. Muito bonito. Muito legal, Sil. E muito legal mostrar que Parabéns. também, eu acho interessante mostrar que a gente, impressionante como hoje em dia, invariavelmente esses pacientes chegam para a gente primeiro pela ressonância. Sim. Como em outras doenças também, que o diagnóstico seria mais fácil, sei lá, facilitado por outros métodos, mas o paciente vem primeiro para a ressonância. Essa é a maior dificuldade das artrites microcristalinas, né? A gente faz muita ressonância, eu fico batendo nessa tecla sempre, né? Quando foi em reunião de reumato, eles sempre pedem, até os reumatologistas são os que pedem mais com a propedêutica certa. Mas para a gente aqui da radiologia, a gente vê muita ressonância, muito pouco raio-x, muito pouco ultrassom. As patologias microcristalinas ficam sempre assim subdiagnosticadas. Mas é importante que a gente veja assim, o paciente não tinha trauma. É um paciente de 70 e poucos anos. A prevalência das artrites por pirofosfato de cálcio é enorme, assim, é uma coisa, é a mais prevalente. Então a gente tem que pensar nisso, esquecer um pouco a causa traumática, que é sempre a primeira que a gente coloca. Lembrar que pacientes, principalmente mais velhos, eles têm cristais de cálcio, né? E pedir para correlacionar, assim, pede um raio-x, às vezes coloca no ultrassom, e várias vezes, assim, eu estou com laudo de ressonância, não sei, acho estranho, tem uma artrite meio que inexplicável, um paciente mais velho que abriu um quadro de uma artrite. A gente não pode, tem que pensar em microcristalina, assim, de cara, né? E complementar com o que ajuda a gente, porque a ressonância realmente é bem ruim. E aquela imagem nativo talar era um depósito, então? Era um depósito. Legal. Pessoal, depois desse caso, eu vou ter que sair mais cedo, que eu tenho que revisar uns exames ali que eu dei. Deixa eu fazer uma pergunta. Quer dizer, a gente no Rio, o raio-x acabou diminuindo muito, e inclusive assim, houve um processo de fechamento mesmo de máquinas. Esse mesmo fenômeno aconteceu fora do Rio. Karine, que é do Sul, Rodrigo, Paraná, Não, lá Sérgio, não, em lá tem Brasília, bastante. não. Eu pego o raio-x em todos os casos de ressonância. Pedro, assim, tá normal, não senti nada de diferente, não. Entendi. Eu não senti isso aqui no Rio é meio assustador. Hoje a pessoa tem dificuldade de fazer raio-x aqui, né? Não, eu acho que aqui em Brasília não tem problema de disponibilidade. O problema é que o pessoal pede menos. Como a Silvana falou, o meu rapport com o pessoal da Reumato é muito mais flui, muito mais fácil, e é muito mais tranquilo colocar na cabeça deles que o primeiro exame que deve ser solicitado em qualquer paciente com queixa articular tem que ser radiografia. Mas o ortopedista, muitas vezes, ele já vai direto para a ressonância e fica até chateado quando você pede para correlacionar com a radiografia. Ele diz, pô, mas como? Eu podia pedir a ressonância, como se você tivesse que ver tudo na ressonância. Mas em termos de queda de disponibilidade, eu acho que também não aconteceu, não. Ô, Silvana. Oi. Adorei o caso. Aquela aula que você deu com a Bia recentemente mudou minha vida. Até hoje eu lembro. Nossa! 3 horas de aula. Mudou minha vida. Foi aquela maratona. Aquela maratona. Depoimento. E a gente combinou, lembra, no final daquela aula, que a gente vai abrir a nossa clínica e toda ressonância vai ter que chegar com um raio-x igual mama, igual a ressonância de mama, que o cara é obrigado a fazer a mamografia antes. Na nossa clínica, ele vai ser obrigado a fazer o raio-x primeiro, para depois fazer a ressonância. Lembra? Foi o nosso combinado. E o ultrassom também, gente. O ultrassom é maravilhoso, cara. E o ultrassom também. E eu adoro esses seus casos de cristais que estão mudando minha vida. Caso lindo, Silvana, caso lindo. Tá pronto o teu, Karina? Tá pronto. Então vamos? Vamos lá. Vou compartilhar aqui, calma aí. Compartilhar.
Então, hoje eu trouxe um caso para não ser polêmica, tá? É um caso bem caído. Enfim, vamos lá. Então, um homem de 73 anos com uma dor na coluna de longa data, tá? Aqui a ressonância dele. Então, todos os achados de uma discopatia degenerativa multissegmentar, tá? Então, eu trouxe esse caso, assim, para mostrar... Tá, deixa eu... Então, assim, para mostrar algumas alterações, eu conheci... Talvez tenha gente que não conheça ainda, tá? Então, assim como tem os osteófitos marginais, existem os osteófitos não marginais, tá? Que é esse caso aqui, que eu vou mostrar agora. Eu vou fazer uma revisão rápida sobre os fitos da coluna, porque eles nos dão muita informação, tá? Quando eu fiz residência, se tu escrevesse osteófito num exame de ressonância, eles te davam um tapa na orelha. Não sei como é que era na de vocês. Eu não estou dizendo que tem que escrever, mas a gente tem que olhar bem para eles, porque eles são quase um cara crachá, assim, tá? Eles trazem bastante coisa. Então, aqui essa anatomia também, ela é bem legal, ela elucida várias coisas na coluna, várias patologias, então eu vou fazer uma revisão rápida. O núcleo pulposo do disco, ele é circundado pelo ânulo fibroso, e na periferia tem essas fibras de Sharpey, que são fibras que conectam um corpo vertebral no outro, tá? E além disso, daí tem o ligamento longitudinal posterior aqui e anterior aqui. Esqueci aqui, que tem a cartilagem, tá no platô, na porção central do platô vertebral, e mais na periferia a área nua, que aí não tem cartilagem. O que é o osteófito não marginal? Então, é um osteófito que não está na margem do platô, ele é um pouquinho mais para baixo, uns 2 ou 3 milímetros mais para baixo, tá? Isso aqui é um osteófito não marginal. Ele também é conhecido como osteófito de tração. Por quê? Então, aqui ele é horizontal também, tá? Como marginal, mas ele é um pouquinho mais para baixo. Nossa, como tá... Ele ficou... Meu slide não... Só um pouquinho. Só um pouquinho, pessoal, desculpa, eu vou ter que... Eu tô com a apresentação antiga aqui. Só um pouquinho, tá? Desculpa. Meu pai, deixa eu ver aqui. Devo ser boazinha e parar seu tempo ou devo... Não, é rápido. A minha apresentação é rápida, já está no final. Deixa eu pegar eu mesma aqui. Devo fazer cara de paisagem, então, né? Para o tempo. Tá, peguei aqui, vai. Tá, agora deu. Tá, então, assim, os osteófitos marginais, os não marginais, desculpa, os não marginais... A minha tela está congelada, Karina. Como? A minha, eu estou vendo uma coisa congelada e um slide assim, não sei se está todo... Está congelado, sim. Psicodélico o slide. Como? Não está aparecendo. Tenta, de repente, deixa... Acho que é melhor você interromper o compartilhamento e iniciar novamente. Isso. Interrompo e faço de novo, é isso? Agora vai de novo, compartilha. Tá. Isso, agora sim. Tá. Agora sim. Vai. Então, ele está associado, se for pequeno, tá? Doença degenerativa, principalmente fissura do anel fibroso. Aqui tem esse site que também não apareceu, não sei porquê, o Quirogeek, que é um site mais clínico do que ortopédico, bem legal, quem quiser dar uma olhada. Tem também essa doença antiga, espondilose deformans, que ela é caracterizada por uma degeneração das fibras de Sharpey, daí desloca o disco para frente e ele puxa o ligamento longitudinal anterior, formando esses osteófitos de tração ou não marginais, tá? E quando eles forem grandes, aí que eu digo que é quase um cara crachá, assim, esse caso aqui também é lá da clínica, daí eles começam a ficar verticais e se unem, tá? Fazendo pontes entre um corpo e o outro. Então, eles são muito comuns na artrite psoriática, nesse caso aqui, essa paciente tinha psoríase, e na artrite erosiva, tá? Tá, meus slides, não sei o que aconteceu, pessoal, desculpa aí, tá? Esse caso aí, aqui, o sindesmófito, tá todo fora de ordem. O sindesmófito é uma ossificação das fibras de Sharpey, então faz essa... Ele é vertical e não horizontal,
ele une os corpos vertebrais e ele é super característico da espondilite anquilosante, que está o caso aqui, o coronal com a anquilose da sacroiliaca. Mas, na verdade, assim, ele é super característico da anquilosante, mas ele pode estar presente em qualquer entesopatia, tá? E aí, por último, o paraespinhal, que é um osteófito, é uma ossificação das partes moles que circundam o corpo vertebral, tá? Então, nesse caso aqui, mostrando na coluna cervical, essa ossificação do ligamento longitudinal anterior, esse caso da radiopédia, mostrando como seria no raio-x. Então, fica essa área luzente entre o corpo vertebral e a ossificação, tá? Isso por quê? Porque não é uma calcificação do corpo ou do disco, tá? É do ligamento ou de outras estruturas enfim, aí faz essa divisão, né? E aí, a patologia mais característica é o DISH. Isso aí. Pessoal, estou deixando meu telefone aqui porque a gente está precisando de radiologista não músculo-esquelético em Erechim, tá? Se alguém conhecer alguém, eu sei que tem um André aí de Concórdia, se quiser me mandar alguém lá, André, eu agradeço, tá? Obrigada. Era aí que eu estou precisando de radiologista em Cabo Frio também, era para ter deixado mesmo, né? Então... Adorei. Espaço publicidade. Gente, Karina, compartilha sua tela aí para a gente ver todo mundo. Eu estou precisando de um videomaker. Compartilhar alguma coisa. Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Hoje foi o dia dos anúncios, né, pessoal? A Karina bota o telefone, eu faço propaganda do negócio que vai rolar. Mas hoje foi o dia. Alguém tem alguma pergunta em relação aos primeiros casos, ao caso do Sérgio, ou do Rodrigo, ou o meu, que a gente acabou passando mais batido nesse início? Eu queria falar desse último aí rapidinho. Fique à vontade, Brau, mas não muito, tô brincando. Brau. Vocês estão me podando demais, cara. Marca meu tempo aí, vou falar rapidinho. Não, olha só, adorei esse assunto da Karina. Vou até aproveitar que eu vi vou aproveitar que a Manu está assistindo. Manu é reumato lá da UERJ. E ela fica toda semana me espremendo com essas colunas lá da espôndilo. Isso aqui é um osteófito, é marginal, não marginal, é sindesmófito, isso é espôndilo, isso é degenerativo. E quando a gente vê nos esquemas, Clarice também, se puder, se estiver aí, depois comenta também, Silvana, quem quiser. Cara, eu acho muito lindo nos esquemas, 45 graus, horizontal, vertical, mas na prática, a Manuela me faz ficar com dor de cabeça lá, tentando ajudar o que é o que é espôndilo, o que é degenerativo. Queria saber se vocês têm também essa dificuldade na vida real, assim, na pilha mesmo. Brau, aproveita, só um parêntese aqui, aproveitando a sessão propagandas, na quarta, dia 23, o Brown vai falar de espondiloartrite, então ele vai estar com isso na ponta da língua, a pergunta que ele fez vai ter todas as respostas, porque a reunião da SBOT vai ser espondiloartrite e vai ter um ortopedista para falar como trata as complicações ortopédicas, e provavelmente vai ter um reumato também. A gente ainda não organizou, mas o pessoal save the date aí, vai ser dia 23, 7h30. Show. 23 agora, que ele vai falar tudo, que ele já vai estar com todas essas respostas aí. Ô, Sabrina, eu estava tentando colher informação aqui, você me quebrou agora, hein? Sabrina te entregou, cara. Eu acho difícil também, às vezes, Brown, tem dificuldade, principalmente pelo mesmo motivo, né? Às vezes a gente só tem ressonância, falta um raio-x para ajudar. Por exemplo, nas espôndilos, às vezes são muito finas, né? Muito delicadas as formações de sindesmófitos, e quando é mais grosseiro a gente vê bem na ressonância, mas às vezes é tão fininho, tão delicado, e a gente não tem outros métodos, né? Como raio-x e TC, às vezes dá dúvida, sim. E aí tem que parar para prestar atenção nos outros detalhes, né? Boa noite, eu estou empolgada, já falei para a Silvana, agradeci o convite de participar, estou aprendendo muito, estou um pouco com ciúme, porque vi que o Brown, Silvana e Clarissa olham outros músculos esqueléticos, não só reumato, que na minha cabeça eles só viam reumato,
Mas o nosso problema maior é a artrite psoriásica, porque o paciente, às vezes, tem só aquele acometimento subclínico cervical, e os pacientes muitas vezes são mais idosos, então a artrite psoriásica é que mais quebra a nossa cabeça, né, Brown e Silvana e Clarissa? Exatamente. Pô, lá na UERJ você fica o tempo inteiro me botando contra a parede lá. E é difícil, cara, exatamente por causa disso. Os pacientes vão numa faixa etária mais avançada, e aí mistura muito com coisa degenerativa de artrose. Eu acho difícil. Mas eu acho que isso que a Silvana falou é legal. Você tem que acabar olhando o resto, os outros comemorativos todos, os outros achados. E eu acho que é isso que faz esse tema ficar super interessante, pelo menos eu Brown, adoro. posso falar? Por favor, claro. Olha só. Então, cara, esse é um assunto super controverso, né? É super difícil mesmo. No desenho é super fácil, né? Quando você pega o exame na vida real, a coisa complica, tá? Eu já tive oportunidade de fazer essa pergunta 1 milhão de vezes para a Anne Cotem. Sempre que eu encontro com ela, a gente discute alguma coisa de reumato, alguma dúvida dessa que só surge no dia a dia, né? Que não surge lendo nada no livro. E o que ela me fala é o seguinte, ela fala, olha, nada na vida é 100%. Então, não adianta que você não vai, em todos os níveis vertebrais, ter osteófito, ou em todos os níveis vertebrais, ter formação óssea vertical, que caracteriza sindesmófito / pseudosindesmófito, né? Então, você tem que ir sempre pela maioria. Então, olhou, está na dúvida se é sindesmófito ou se é osteófito, procura outras coisas. Vasculha esse paciente todo, olha o arco posterior, olha as outras ênteses. Se você encontrar alguma coisa, muito provavelmente aquelas formações ósseas estão naquele bolo, tá? Estão relacionadas àquilo, né? Se você não encontrou mais nada, vai pela maioria dos cantos vertebrais. A maioria dos seus cantos vertebrais é como? Cresce para frente, horizontal, ou cresce para cima, vertical? E aí tome a sua decisão baseado nisso, entendeu? Na maior parte. Eu acho assim, interessante essa maneira de pensar dela. Nem sempre a gente acerta, mas acho que, de repente, afunila bastante aqueles casos duvidosos. Lembrando que esse paciente com espondiloartrite, que às vezes começa a doença numa fase de idade adulto jovem, ele mantém essa doença ao longo da vida, né? E ele lá no final, 60, 70 anos, ele vai ter alteração degenerativa sobreposta a isso, entendeu? Só que aí, geralmente, esse paciente ele tem outros achados de artrite psoriásica também naquela coluna. Dificilmente você vai ter um paciente que só tem formação óssea vertical, sindesmófito para sindesmófito, e não tem nada mais no arco posterior, nada, uma microerosão, nada na sacroiliaca, entendeu? Então, não sei. Eu tento guiar o meu raciocínio sempre dessa forma. Olha o resto, não tem nada, veja a maioria. E aí a gente acaba tomando aquela decisão dessa forma. Cara, se tiver a coluna inteira, então, melhor ainda, né? Então, lá na UERJ, cara, lá na UERJ, os técnicos já sabem. Oi? Coloca não marginal no laudo? Então, para mim, os osteófitos não marginais e os osteófitos, assim, eu sei que a fisiopatologia dele é diferente, mas eles representam a mesma coisa para mim, entendeu? Eu ponho osteófito e ponto. Eu não, assim, não digo se ele é marginal ou não marginal, não importa. Para mim, aquilo ali representa uma alteração degenerativa. Uhum. Eu adorei ouvir isso de você, Clarice. Desculpa, Brown, só mais bem rapidinho. Desculpa. Mas se for grande, daí se forma ponte, daí já não é degenerativa, né? Pode ser alguma outra coisa. Enfim. Ele forma ponte óssea? Aí pode ser psoríase. Não. Então, o osteófito, principalmente quando a fisiopatologia dele vem de tração, ele primeiro cresce para frente. Obrigatoriamente, ele vai crescer horizontal, de onde quer que ele cresça, ou marginal ou não marginal. Depois, ele pode subir, descer, fazer ponte óssea que ele quiser. Mas o que a gente tem que tentar ver é isso,
quando ele cresce, essa angulação. Eu sei até que o Brown falou agora, de 45 graus, é um artigo da Reumato super famoso, não é? Que eles mediram a angulação de todas essas formações ósseas e chegaram a esse número. 45 graus com um platô indicaria mais uma formação óssea mais vertical e mais relacionada a um processo entesítico, e não a uma alteração degenerativa. Era isso, Karina? Adorei. Sim. Enfim, na bibliografia que eu peguei, eles diziam que quando pequenos, sim, degenerativos, mas quando grandes, aí até poderia ser chamado um pseudo-sindesmófito, que nem tu disse, né? Mas aí mesmo crescendo para frente? Oi? Mesmo crescendo para frente, primeiro? Não, mas aí quando eles ficam grandes, eles angulam para cima, né? Ou para baixo. Isso, mas eles angulam depois. Primeiro eles crescem horizontal, depois eles sobem. Isso. Então, é nesse primeiro crescimento aí que a gente tem que tentar fazer essa angulação. Não é da formação óssea que subiu ou desceu. É aonde ela começou a crescer, esse ângulo do início do crescimento com o platô vertebral. Entendeu? Sim. Eu te mando o esquema que eu tenho depois. Tá bom, obrigada. Brown, ia falar alguma coisa? Adorei. Não, ia falar que eu adorei essa discussão aí. E lá é difícil pra caramba isso, gente. É muito difícil. Lá na UERJ, a Manu às vezes me manda ressonância da cervical. E aí os técnicos já sabem que quando chega da Manu, ele já pega e faz a coluna inteira. Tem um protocolo lá que eu faço só T1 e estira, assim, da coluna inteira. São 2 blocos superior, 2 blocos inferior. Ainda pega essa acrílica e aí eu consigo tentar ver tudo para tentar dar uma resposta para Manu. Mas, pô, foi muito boa essa discussão com vocês. Acho que tomara que bem como é que é essa pressão da Manu, eu sei bem. Tomara que vocês todos participem lá do dia 23. Honra. Vocês estão assustando a moça. Ô, Brown, então dá o seu aviso da sua sessão, é dia 23, já que todo mundo já fez as suas propagandas. Já que a sessão propaganda, então vou continuar aí o que a Sabrina estava falando. A gente todo mês faz uma sessão com o pessoal da ortopedia. E geralmente são temas ortopédicos. Aí a Patrícia teve a ideia desse mês de fazer uma coisa de espondiloartrítico ortopedista. Falei, boa sorte, hein, Brown? Esse negócio não vai dar... Boa sorte para você. Ô, Patrícia, esse negócio não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo. Boa sorte. Mas a Patrícia já... um pouco, né? A Patrícia eu já conheço ela há algum tempo e ela tem umas ideias meio loucas, mas que no final, cara, dão certo. Então eu resolvi apostar. E aí eu fiquei a gente vai pegar o pessoal da cirurgia da coluna, da ortopedia. Eu acho que vai ser interessante, assim, falar um pouco de quando suspeitar, até para eles terem um pouco dessa visão, que eu acho que eles pegam muita lombalgia no consultório deles, que não são para eles, que eles têm que encaminhar. Então, acho que vai ser uma coisa legal para discutir com eles, e eles vão poder falar, assim, de complicação tardia, de fratura, quando já está cheio de anquilose. E aí eu já deixo o convite para todo mundo que está aqui, especialmente por Clarice, Silvana, que se puder participar. Quero muito vocês lá do meu lado para me ajudar. Manu, já deixo aqui o convite oficial e para a gente poder fazer uma coisa super multidisciplinar e tentar discutir bem esse tema que pelo menos eu adoro e acho que vai ser legal. É dia 23, vai ser uma quarta-feira, acho que é 7h30. Depois eu mando o convite. Ô, Brown, pena que reunião online com ortopedista não dá para terminar na churrascaria, né? Não, mas aqui era triste, porque eles faziam uma reunião que não chamavam a gente na churrascaria e não ia ninguém. Nossa, sacanagem. Quando era presencial, era no porcão. Aí a gente já sabia quando não tinha ninguém, porque estava todo mundo no porcão na região do joelho. Aí, sacanagem. Só do parafuso, aí era triste. Ninguém ia na nossa. Na verdade, a gente concorria com a churrascaria. Para nós aí é complicado, hein? Era as sessões mais vazias, era dia de porcão. A gente fugia das datas que eles tinham na churrascaria para conseguir a atenção deles. É difícil, pessoal, eu queria agradecer a presença de todo mundo.
Então, a gente tem vários save the dates, tá? Tem 30 de outubro, tem antes o do Brown, mas a gente vai falando novamente, vai divulgando também nas redes sociais, aos poucos, para todo mundo ir conhecendo melhor as novidades do nosso grupo de imagem musculoesquelética do Rio de Janeiro. Agradeço a presença de todo mundo, os casos lindos, e é isso, até o próximo mês. Tchau. Tchau, gente. Valeu, um abraço, pessoal. até a Valeu. próxima.